Flávio, no fim de semana, não foi à Marcha para Jesus, que era um evento importante de campanha, né, para o eleitorado dele, um evento promovido para evangélicos aqui no Rio de Janeiro. Em seguida, viajou para os Estados Unidos para esse encontro com o Donald Trump, que pode acontecer, pode não acontecer, e já num cenário em que a relação do Trump com o Lula está azeitada, né, como a gente falou agora há pouco. Então, como é que você vê essa mudança de postura? Aliás, além disso, né, além de não ter ido para a marcha e ter feito a viagem para os Estados Unidos, o Flávio também divulgou um vídeo no fim de semana em que ele veste um colete à prova de balas, diz que aqui é Bolsonaro, é sangue Bolsonaro. Então tem uma mudança de tom em relação à postura moderada que ele estava tentando mostrar até agora, né, nesse vídeo em que ele tenta demonstrar que ele está pronto para o combate, com colete, enfim, mas não vai a eventos públicos onde ele está sujeito ali a vaias, a críticas da população, e em seguida viaja para os Estados Unidos. Por que você avalia que houve essa mudança? O que ela significa? Luísa, isso parece um movimento, vamos dizer assim, típico de busca por uma agenda que seja, no mínimo, diferente da agenda que está colocada nesse momento e que é uma agenda desfavorável ao Flávio Bolsonaro. Então, a ideia do agendamento, né, em campanha eleitoral, ou a busca, né, pela agenda, é uma variável super relevante, sobretudo quando a gente vivencia um processo que vem se consolidando já há alguns anos, de campanha permanente, né, que era algo, vamos dizer assim, um tanto esporádico, permanecia ali durante determinado período do calendário e que se transformou de fato numa campanha permanente. Então, entre uma eleição e outra, a gente vive, sobretudo nesse ambiente que se estabeleceu de novos fluxos comunicacionais e da predominância, né, da comunicação e das disputas simbólicas, esse ambiente de campanha permanente. Então, a agenda, mais do que nunca, ela se transforma em algo muito valioso. E aí, então, a tentativa, isso parece justamente uma tentativa de estabelecer uma nova agenda. E com relação aos aspectos, digamos assim, simbólicos, né, do vídeo, ao recurso à imagem do colete, né? E aí, obviamente que é o colete propriamente dito, mas é o colete também no sentido figurativo, partindo da premissa de que ele estaria sendo alvo, né, de uma série de ataques que seriam, no discurso que ele coloca ali no vídeo, né, no sentido mais amplo, digamos assim, da construção, da narrativa e do discurso, ataques, né, pelos seus adversários que estariam dispostos a qualquer coisa, e ele se colocando no lugar de uma vítima desses ataques, e aí então veste o colete, ele bate no braço assim, né, quer dizer, tem uma coisa que remete à virilidade. Então é muito nesse sentido, quer dizer, me parece a busca por uma agenda que seja no mínimo, diferente da agenda que está colocada. Pois vamos lá. Existia uma lógica no que estava acontecendo. Existe um cálculo. Os pesquisadores mudam um número, mas todo mundo diz, isso aí é uma eleição que vai sair 47 a 47 e tem uns 3, 5% da sociedade que vai decidir. Em geral, que percentualzinho é esse da sociedade? São os dois conjuntos de pessoas que votaram em Jair Bolsonaro em 2018 e votaram em Lula em 2022. Né? Aquele grupo muito pequeno de brasileiros que são capazes de votar em ambos. Esse é um público preocupado com a violência, preocupado com a confusão do bolsonarismo, mas, ao mesmo tempo, preocupado com a maneira como o presidente Lula comanda a economia. É um conjunto de pessoas que olha para o Lula e fala, não, o Lula traz estabilidade, traz calma. Mas será que ele é o melhor governante para o país? Essa é a dúvida na cabeça desses eleitores. Tem uma preocupação desses eleitores com corrupção. Vem corrupção no PT, não viam no bolsonarismo. Estão passando a ver, aparentemente. Você tem um jogo aí de símbolos com os quais você tem que operar. Aí o que acontece? Qual foi o cálculo? Faz um cálculo que me pareceu desde o início que fazia muito sentido na cabeça da campanha do senador Flávio Bolsonaro.
Olha, eles preferem um Bolsonaro por perceberem que um Bolsonaro vai ser duro com segurança, não está envolvido em corrupção, mas a preocupação aí vem com aquelas coisas de não quer vacinar, entendeu? Muitos desses eleitores, a maior parte deles são mulheres, são mulheres periféricas e que têm problema com arma. Os homens na periferia são a favor de armar. As mulheres são contra. Aí você teve aquele episódio Carla Zambelli, aquele episódio Roberto Jefferson, às vésperas da eleição, é uma das coisas que empurrou esse público. Então, o que eles estavam tentando construir ali na campanha com essa ideia de, não, eu sou o Bolsonaro moderado, eu sou o Bolsonaro vacinado? Tudo aquilo que vocês gostam do Bolsonaro, eu tenho. Aquelas coisas que vocês não gostam do Bolsonaro, eu não tenho. Eu sou moderado, eu sou razoável, eu converso, eu não vou dificultar acesso à vacina, seus filhos aí na periferia vão ter acesso à vacina. Toda essa preocupação, esse é um eleitorado que tem uma imensa preocupação com serviços públicos, principalmente escola e saúde, por causa dos seus filhos, mulheres de periferia, evangélicas, conservadoras. Eu sou um pai de família, eu sou cuidadoso, tudo mais. A campanha estava sendo muito bem feita. Eles optaram por um baita de um cavalo de pau. Eles querem agora vender o Jair Filho, não mais o Bolsonaro moderado. Agora é o Jair Filho. Eu boto o colete à prova de balas. Tem impacto, né? Existia uma razão para eles estarem fazendo aquele tipo de campanha. Deve haver alguma razão para eles estarem fazendo essa reviravolta. A ideia de que não dá mais para vender como um Bolsonaro moderado, que agora você precisa esquentar a tropa, que agora você tem que olhar mais para o seu eleitorado e não para o eleitorado por conquistar. Mas como é que você retoma ali na frente esse... Eu estou tentando entender a estratégia, porque eu te confesso que a minha primeira impressão é de que a estratégia está precipitada. Eles têm um problema com corrupção, mas eles não têm um problema com a ideia de moderação. Não sei se a pergunta ficou muito confusa, que eu acho que eles estão cometendo um erro, sabe? Então, Pedro, se eu compreendi bem a sua análise, me parece que de fato faz sentido, me parece que há uma mudança de tom. E talvez, e aí a gente vai hipotetizar aqui, talvez associada justamente ao entendimento e ao levantamento que certamente os estrategistas de campanha têm feito, de provavelmente terem identificado que, nesse momento, a melhor estratégia seria partir para a ofensiva, ou seja, não se colocar na defensiva e sim assumir uma postura mais agressiva, digamos assim, do ponto de vista simbólico e do discurso também. Já levando em conta que boa parte do fluxo comunicacional associado a esse eleitorado se dá no ambiente das redes sociais digitais e nos nichos que são bastante numerosos, e que esses ambientes eles são tracionados, sobretudo, a partir do discurso mais intenso do ponto de vista do confronto, me parece sim uma estratégia de mobilizar o eleitorado disposto a defender essa perspectiva, sobretudo nos ambientes comunicacionais, e assim, então, sustentar, reforçar a candidatura de Flávio no momento em que ele sofre ataques. Então, é como se fosse nesse sentido, né? Você mencionou a questão do público eleitorado que acaba por decidir a eleição. Acho que esse é um ponto fundamental que você, como alguém que estuda sobre o assunto, já tocou aqui em outros momentos, mas acho que vale a pena a gente trazer, que a eleição é decidida justamente por essa parcela do eleitorado. Não é? Foi essa parcela do eleitorado que elegeu e reelegeu Fernando Henrique, foi essa parcela do eleitorado que elegeu e reelegeu Lula, elegeu e reelegeu Dilma, que elegeu Bolsonaro e não reelegeu Bolsonaro e que voltou a eleger Lula. Então, a gente costuma observar de maneira mais atenta
aqueles grupos que estão mais consolidados, que se a gente fosse transformar em números redondos, né, quer dizer, você tem um terço do eleitorado para um lado, um terço do outro, e tem um terceiro terço que está ali, é volúvel. Esse eleitorado, Pedro, e aí isso aqui, vamos dizer assim, é o barato e ao mesmo tempo o que faz muitas pessoas se arrepiarem. Esse eleitorado é que vai acabar por decidir as eleições, e daí a ideia de que a democracia é incerta, né? A frase célebre, né, de ame a incerteza e serás um democrata, parte dessa premissa, quer dizer, a gente não sabe exatamente o que é que vai acontecer, porque a gente não sabe exatamente o que é que passa pela cabeça dessa parcela do eleitorado que vai decidir. E aí pode ser, sim, né, o fornecimento, a ausência ou a precariedade de políticas públicas, né, que faz com que esse eleitor, diante dessa situação, de maneira racional ou não tão racional assim, às vezes intuitiva, faça esse cálculo e não recompense um governo porque ele percebe que a prestação do serviço não está adequada. Ou então, o que a gente tem percebido cada vez mais nesse ambiente que a gente tem vivido, repito, de fluxos comunicacionais, que tem trazido uma nova dinâmica à disputa eleitoral, um eleitorado movido muito mais por aquilo que se costumou mencionar, que são as pautas associadas aos aspectos morais, que na discussão sobre comportamento eleitoral e na teoria do comportamento eleitoral associa-se justamente à ideia de identidade ou, né, o voto movido por aspectos psicológicos. Então, assim, e aí é a bandeira verde e amarela, e aí é o aspecto relacionado à religião, pouco importa se o serviço público ele é bem prestado ou não, e aquele serviço público está associado a determinado grupo partidário. O que vai acabar pesando são outros aspectos que fogem, né, do cálculo racional. E aí, para completar, você mencionou mulheres, né? E aí acho que você traz um aspecto interessante, né? Nessa última pesquisa que sai ali, os extratos, né, o detalhamento da pesquisa, assim como tem aparecido também em outras pesquisas, a gente observa que entre as mulheres há uma rejeição grande à figura do Flávio Bolsonaro. Então, acho que isso é um ponto que, do mesmo modo que há uma rejeição grande entre evangélicos ainda em relação a Lula. Então, assim, acho que esses extratos é importante a gente observar, porque, como você bem disse, quer dizer, é esse percentual que vai fazer diferença no final das contas. Ei, você consegue adivinhar o que vai acontecer na política brasileira? Olha, nem eu. Mas sabia que dá para chegar muito perto? É que no meio a gente tem as ferramentas certas para mapear o contexto, analisar e entender o que de fato está em jogo. Olha só, a pesquisa Meia Ideia te mostra como o eleitor pensa todo mês nessa corrida eleitoral um tanto imprevisível. No nosso streaming você assiste séries e documentários originais como Democracia, uma História Sem Fim, que reconstrói os bastidores da nossa república para você entender de onde viemos e para onde podemos ir. E temos um time de colunistas como Creomar de Souza e Christian Lynch que assinam nossos cursos e escrevem colunas semanais. Essa é a nossa dica para atravessar 2026 antecipando cenários, não apenas reagindo a eles. Assina o Meio Premium e garanta acesso ao melhor do meio.